Olá, alunos! Nessa nossa sequência de 4 aulas, esta é a última. Continuamos falando sobre a Alta Idade Média, séculos 5 a 10, desta vez o mundo islâmico e suas contribuições para a Europa Ocidental. Então, referindo-se aulas 20 e 21. O assunto específico, então, é a formação do islamismo e do Império Árabe. Como surgiu o islamismo? Até o século VII, a região da Península Arábica, região ali onde hoje corresponderia à Arábia Saudita, era formada por tribos de beduínos nômades, que viviam politeísmo e adoravam vários deuses. Cerca de 250 deuses. A principal cidade nessa região de comércio era a cidade de Meca. Lá existe um templo chamado Kaaba e dentro desse templo uma pedra negra, que dizia que era um presente dos deuses. Como que surgiu então o islamismo? Maomé se casou com uma viúva rica e fazia peregrinações pelo deserto. De acordo com os historiadores, ele teve contato com 2 religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, que o inspiraram a criar o islamismo. Na tradição árabe islâmica, diz que Maomé, numa dessas andanças pelo deserto, se cansou e entrou dentro de uma gruta e que lá teria tido contato com o anjo Gabriel, aquele anjo da anunciação da gravidez de Maria, e que teria dito para ele: vai e cria o islamismo. Mas vamos lá. Como é que funciona? Quais são os principais preceitos dessa visão? Então, a origem inicial é judaico-cristã. Mantém os 10 mandamentos, mantém a ideia do juízo final, de paraíso, do monoteísmo. Com Maomé sendo profeta e o Corão ou Alcorão como livro sagrado, com 114 capítulos, escrito ao longo de 22 anos. Maomé, ao chegar em Meca, diz: vamos substituir esses vários deuses por um só Deus, o verdadeiro, o Alá. Ele foi perseguido em Meca e se viu obrigado a fugir para a cidade de Yatreb. Chegando em Yatreb, que era uma cidade rival de Meca, ele foi muito bem recebido. Tanto é verdade que essa cidade mudou de nome para Medina, a cidade que acolheu o profeta. Essa fuga de Maomé de Meca para Medina é conhecida na tradição islâmica como Hégira. Hégira, então, o período em que Maomé, o sofrimento de Maomé para sair de Meca e chegar até Medina. Todo ano, na tradição islâmica, essa Hégira, esse sofrimento de Maomé, é chamado de Ramadã, um período de jejum de 30 dias. Durante o dia inteiro, o islâmico tradicional, ele não come nada e não bebe nem água. Depois que o sol se põe e até o nascer do sol, ele pode consumir, desde que ele faça as suas orações diárias. Bem, e como ficou a história do islamismo? Em 628, Maomé retorna a Meca triunfante. É aceito e o islamismo lentamente é aceito. Assim ele destrói os ídolos da Kaaba, mantendo a Kaaba como principal centro religioso e sua pedra negra. Na tradição islâmica diz que essa pedra ficou negra pelos pecados da humanidade. Então, todo ano existe uma longa peregrinação em torno da Pedra Negra e, por fim, as orações feitas na Kaaba. Onde fica Kaaba? Continua sendo em Meca. Tudo bem? O islamismo, ele deu uma contribuição muito importante entre esses grupos árabes. O islamismo, através da religião islâmica, conseguiu a unificação política desses povos. Por isso, os chefes
políticos dos países árabes têm uma força religiosa bastante grande. Quais são as bases dessa religião chamada de islamismo? Só existe um Deus, chamado de Alá. Maomé é o seu profeta. Muçulmano é aquele praticante da fé. É obrigatório a todo muçulmano fazer o jejum de 30 dias no Ramadã, fazer orações diárias voltadas para Meca e seguir as escrituras chamadas de Corão ou Alcorão. Dentro da tradição islâmica é proibido pintar, retratar figuras humanas ou de animais. Também entre as tarefas do muçulmano está a prática da caridade e tentar, se possível, uma vez na vida ir até Meca. Os templos religiosos são chamados de mesquitas e jihad é o nome dado ao esforço para difundir a fé islâmica. Os ocidentais traduziram o termo jihad como se fosse guerra santa. Não é bem isso. A guerra é muito mal vista pelo islamismo. Só é possível a guerra de autodefesa. Na imagem ao lado estaria então o anjo Gabriel apontando para Maomé para dizer para ele: vai lá e substituir o politeísmo pelo monoteísmo. Mas depois de passar 22 anos ditando o Corão ao Alcorão, Maomé veio a falecer. Quando Maomé falece, passa a existir uma disputa sucessória bastante grande. Nessa disputa sucessória bastante grande, houve a formação de duas correntes islâmicas: os xiitas, que seguem ao pé da letra o Corão e acreditam que o sucessor de Maomé deve ser um membro da família de Maomé, ou mais especificamente, de Ali. Os sunitas, eles seguem a Suna e o Corão. Acreditam que o líder pode surgir do povo e ser qualquer muçulmano virtuoso. Califa é o nome dado aos sucessores de Maomé, que seriam os líderes políticos. Esses que levaram o islamismo para outros territórios. Essa expansão, esse esforço para difundir o islamismo é chamado de jihad. Nessa expansão, eles respeitaram as tradições culturais dos povos convertidos desde que ela não fosse ofensiva ao islamismo, mas impuseram a escrita árabe e a sua própria moeda. Aqui nós temos nessa imagem os xiitas, são seguidores de Ali, o primo e genro de Maomé, tido como sucessor legítimo da autoridade islâmica. A autoridade, então, deve ser passada de Ali para os próximos sucessores. Hoje, eles são chamados os grupos mais radicais e são fiéis independentes. Já os sunitas, eles seguem os califas, que são os líderes surgidos do povo desde que sejam virtuosos. Hoje eles são os menos radicais e dependem dos líderes. São dependentes dos líderes para tomar as decisões. Os califas são os líderes escolhidos pelo povo. Nessa expansão territorial, em 732, os árabes muçulmanos decidiram invadir e ocupar o reino dos francos, no que foram derrotados pelo exército dos francos, liderado por Carlos Martel, como a gente viu na aula passada. Observe a extensão do Império Árabe. Pega toda a Península Arábica, todo o Oriente Médio, o norte inteiro do continente africano e ainda ocupam a região que hoje corresponde a Portugal e Espanha. Nessa tradição, então, o que acontece? Dos séculos 9 a 13, os árabes conseguiram ocupar a Península Ibérica, que hoje corresponde aos atuais Portugal e Espanha. Quais são as heranças que nós recebemos dos árabes? Uma série de sínteses culturais. Os árabes conseguiram fazer uma mescla
das tradições árabe, bizantina, persa, indiana e grega. Trouxeram para nós os números arábicos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como vocês observam na imagem aqui, usado na matemática. Da astronomia veio o conhecimento de como se orientar através das estrelas, as fases da lua. Isso foi muito importante para as navegações. Tanto é verdade que a gente vai estudar bem depois que Portugal foi o primeiro país a partir para as grandes navegações, aproveitando desses conhecimentos que vieram desses árabes. Os árabes também trouxeram para nós ocidentais os conhecimentos de medicinas e muitos instrumentos que são utilizados até hoje. Na arquitetura nós temos construções fantásticas e os famosos desenhos em forma de arabescos. Lembrando que na arte bizantina todos os desenhos são geométricos, porque não pode demonstrar imagens humanas e nem de animais. Na química veio a ideia da alquimia, a mistura de diversos elementos. Na literatura nós temos uma série de historinhas contadas, como por exemplo a história do tapete mágico, de Ali Babá, muitas histórias maravilhosas que a gente tem vindo dos árabes. E assim nós terminamos esse conjunto de 3 reinos ou impérios que ajudaram a formar o que a gente chama de feudalismo na Europa Ocidental. Para se preparar, você deve fazer as tarefas mínimas. Assim você pega o seu caderno de exercícios 1 no capítulo 7 e faça das aulas 20, 19 letra A, porque é a letra A. No exercício 20, porque que é a letra B. No exercício 21, porque é a letra C. Da aula 21, nós temos o exercício 24, letra A, 25, letra C e 26, letra A. Muito obrigada.